Ora, boa tarde, consultores de sucesso, boa tarde, como é que vocês estão? Chegamos a mais uma sexta-feira fantástica, é verdade. E se vocês estão desse lado, é porque, como eu, ainda tenho muita energia, vontade de aprender e, claro, crescer no imobiliário com inteligência, certo? Sim? Pessoal, digam aí sim no chat. Boa, é isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, eu trago-vos um tema fora da caixa, está bem? Portanto, é um tema que vai abrir a vossa mente para o que realmente está a mudar. E muito rápido, que é no nosso setor imobiliário. Porquê é que nós vamos aqui agora explorar, já não é o futuro, ele é o presente. Realmente está acessível para ti, está bem? Mesmo que nunca vocês tenham mexido em nenhuma tecnologia de inteligência artificial, está bem? Quero-vos que vocês pensem fora da caixa, porque realmente isto no mercado imobiliário está a evoluir muito rápido, mas muito rápido mesmo, e é importante vocês terem este tipo de consciência, está bem? E portanto, hoje eu vou-vos apresentar aqui um novo colega de equipa. Portanto, é aquele que não pede férias, é aquele que não chega atrasado e simplesmente também não se cansa. Portanto, ele não pede também no salário e entrega-nos ouro, tá bem? Ouro de conteúdo, tá bem, pessoal? Sim? Portanto, eu estou a falar aqui de um funcionário robô que é um autêntico espião de mercado, assim se eu posso dizer. Portanto, sim, é um robô que realmente ele mostra-nos tudo aquilo que os outros não veem. Ou seja, ele estuda por vocês, faz comparações, analisa e isso nós precisamos hoje em dia para sermos mais eficientes no nosso mercado. Tá bem? E se ainda não entregaste nenhum relatório sobre zonas de maior valorização aos teus clientes ou simplesmente imóveis com grande potencial e os preços com margens de negociação, ele consegue efetivamente fazer este tipo de relatório. Tá bem? Portanto, vocês já imaginaram entrar numa reunião com um investidor e dizer: eu tenho aqui dados reais desta semana que mostram uma determinada zona X valorizou, imaginem, 7,5% em 3 meses. Okay? Ou eu ia dizer ao cliente vendedor, okay, posso justificar o valor pedido com base na procura e tempo médio de venda deste tipo de tipologia, por exemplo. Vão ver, tudo muda. Vão ver, pessoal, isto tudo muda. E nós temos que estar constantemente em cima do assunto, está bem? Porquê o mercado imobiliário? Porque quem tem informação de qualidade vende mais, negocia melhor também e posiciona-se como uma autoridade no mercado imobiliário, ok? Portanto, e é exatamente isso que este robôs faz. Ele dá-nos mais inteligência, ele antecipa as tendências do mercado, ele também ajuda-nos a tomar decisões com mais confiança e, acima de tudo, ele dá-nos uma vantagem brutal da concorrência. Portanto, por isso, fiquem aqui comigo até o final desta live, porque eu vou-vos mostrar como é que este funcionário robô funciona na realidade, como é que vocês podem implementar isto no vosso negócio e o mais importante de tudo é como usá-lo para vocês poderem aumentar as vossas vendas e impressionarem os vossos clientes. Vai fazer aquele clique, aquela magia. Está bem? Preparados? Sim? Então, vamos aqui dominar aqui um bocadinho sobre o mercado, está bem? Como dados estratégicos e um robô que realmente trabalha por vocês, está bem? Agora que eu já apresentei aqui um bocadinho sobre o robô, que é incrível, vamos dar início aqui à nossa live, está bem? E antes de falarmos da solução, temos que olhar bem em frente para o problema que muitos consultores imobiliários enfrentam todos os dias. Tá bem? E muitas das vezes é sem vocês se realmente se aperceberem. Não se apercebem. Vocês andam a correr de um lado para o outro. Não é? Quantas vezes vocês já fizeram uma lista dos imóveis e vocês ficaram a adivinhar se o preço estava alinhado com o mercado? Quantas? Muitas, aposto. Sim? Escrevam aí no chat. Muitas. Pois é. Pois é. Quantas vezes já aconteceu apresentarem uma proposta de valor e o cliente a dizer: mas o outro consultor diz-me que vale menos? E vocês, o que é que justificam? Será que está bem feito? Não é? E quando um investidor te pede zonas de
valorização e vocês ficam ali mais a puxar pela memória ou dar opiniões baseadas no achemos. Não é eficiente, não é, pessoal? Portanto, vocês veem isto, vocês não estão sozinhos. Não é? E o problema é de muitos consultores estão ainda a vender ao escuro, está bem? Sem programas eficientes e concretos de softwares para estudos de mercado, por exemplo, sem dados reais, sem níveis de comparação, sem uma visão clara daquilo que se possa fazer no mercado. Portanto, e quando vocês vendem no escuro, vocês tomam decisões que trazem a perder a autoridade, diminuem a vossa margem de negociação, deixam também espaço para a concorrência ganhar maior vantagem, não é? Mas aqui que está a boa notícia, que a boa notícia é que isso acaba hoje, não é? Porque agora vocês vão ver como é que um funcionário robô entra em casa e transforma completamente o vosso negócio. Ok? Isto é verdade. Portanto, vamos a isso, pessoal. Portanto, o problema é que o mercado mudou e os dados também mudam. E, portanto, durante muito tempo, vender imóveis era uma questão de feeling. Feeling. Okay? Vocês conheciam a zona, tinham a noção dos preços, conversas com colegas, idas para ali, fazerem os vossos ajustes e tudo funcionava. Mais ou menos. Mais ou menos. Não é? Mas hoje, isso já não chega, pessoal. Tá bem? E porque o mercado mudou. O comprador está mais informado. O investidor quer ver dados concretos, precisos. E o cliente já compraram mais de 20 imóveis no telemóvel antes de falar com vocês. É verdade, certo? Sim? Escrevam aí no chat. Se não, claro que sim, não é? E vocês, como é que vocês estão a posicionar-se? Ainda estão a dizer, acho que este é o preço mais ajustado. Ou então estão a dizer, olha, segundo a análise de mercado da última semana, este tipo de imóvel teve uma valorização de, sei lá, 5,8%, por exemplo. Um preço médio de venda nesta zona é de 30 dias, 40 dias, sensivelmente. Um exemplo, está bem? Portanto, a diferença entre estas duas frases é a diferença entre ser um consultor ou ser um especialista em que o cliente confia sem haver nenhum tipo de planeamento. Não é? E se eu agora perguntasse vocês sabiam qual é que é a tipologia mais procurada na zona, nessa mesma zona nos últimos dias? 30 dias, por exemplo. Sabem? Vocês sabem responder? Vocês sabem quais é que são os imóveis que ficam mais tempo no mercado? Com base concreta. Com base concreta, pessoal. E vocês sabem quando estão a aparecer oportunidades de investimento? Se a resposta for não, vocês não se preocupam. É normal, porque a maioria dos consultores ainda não tem acesso fácil a estes dados. E aí é que aí é que entra o nosso funcionário robô espião do mercado. Que eu digo que é um espião porque ele sabe tudo. Está bem? Ele não trabalha como achismos. Ele trabalha com dados reais. Está bem? E é isso que nós vamos ver aqui um bocadinho já a seguir. Eu vou-vos mostrar como é que funciona este robô, como é que vocês podem usá-lo, mesmo sem saber códigos e como é que ele vai passar a entregar relatórios de comparações, insights, todos os dias que vocês quiserem. É através de um simples clique. Fantástico. Não é? Portanto, preparado aqui para conhecer aqui um novo analista pessoal, que ele é um analista, sim? Bora. Então, o robô espião de mercado, ele funciona, funciona da seguinte maneira. Ele é um funcionário robô que não fala, não é? Por enquanto. Ele também não se queixa e também não pede relativamente a aumentos, mas entrega a informação toda que é extremamente poderosa para nós entregarmos ao nosso cliente, tá bem? E o que é na prática? É como uma automação feita com ferramentas simples, ok? Nomeadamente como o Make, como o Google Suites, como o ChatGPT. Ele recolhe esses dados dos portais imobiliários e transforma isso em análises reais para o vosso dia-a-dia, tá bem? Parece complexo, mas não é. Tá bem? Vocês precisam é de saber programar. Tá bem? Eu vou-vos mostrar aqui um bocadinho como é que ele trabalha e passo a passo, para vocês terem a noção. O ciclo de um funcionário robô espião, que é o nome que eu estou a atribuí-lo, ele recolhe dados, bebe dados informativos
e esse robô acede ao portal o Idealista, o Imóvel Virtual, o OLX, entre outros, e filtra os imóveis de uma determinada zona que vocês selecionam. E com base nesse tipo de tipologia, os preços e características que vocês mencionam, ele organiza de forma muito automática. Os dados vão para uma folha de cálculo, o Google Street, e ali ele organiza por zonas, por valor de metro quadrado, o tempo, o médio, online. Portanto, ele faz este tipo de... extrai essa informação toda. E, portanto, vocês, de alguma forma, têm a análise mais inteligente e através de um simples clique. Portanto, o ChatGPT analisa esses dados e resume em padrões. E o que é que isto quer dizer? Vou-vos dar um exemplo. Numa zona, por exemplo, do Monte Estoril, ele teve um aumento de 4,2% nos preços nos últimos 6 semanas, por exemplo. Vamos ver, automaticamente ele cria um relatório, ou seja, um alerta, um pop-up, e vocês podem receber um resumo por e-mail, pelo WhatsApp, todas as semanas, tá bem? Ou até mesmo diariamente, se vocês estão mesmo interessados numa zona muito específica para aquele cliente, tá bem? Ou então mostrar isso diretamente ao vosso cliente, num fecheiro em PDF, ou algo que vocês possam partilhar com ele, tá bem? O que é que ele vai vos entregar? Comparações de preço entre determinadas zonas. Ou seja, zonas com mais procura, com menos oferta, o tempo médio de venda daquele tipo de tipologia, alertas de oportunidades, imóveis parados há mais de 90 dias, que eu costumo dizer que são imóveis cansados no mercado, não é? As tendências por freguesia, por mapas visuais, tudo é possível criar. Ok? Portanto, vou-vos dar aqui um exemplo real. Portanto, esta semana o robô espião detectou para a zona de Passo de Arcos, teve 17 novos T2, por exemplo, listados. Né? E 12 deles foram vendidos em menos de 15 dias. Ok? Portanto, há uma procura bastante alta, não é? Mas pouca oferta, certo? Há aqui um sinal para captar imóveis aqui. Portanto, é lá onde este funcionário robô transmite toda a informação que vocês precisam. Como é que nós vamos usar isto aqui no terreno? Okay? Numa reunião que vocês tenham com um cliente vendedor, vocês justificam o preço com dados reais e fazem comparações. Okay? Com investidores, apresentam zonas com relatórios bastante rápidos. Nas redes sociais, partilhas de insights e mostras como autoridade, este tipo de relatórios. Portanto, para ti, decidires com maior confiança e muito menos intuição. Não há intuição. Está aqui? Ok? Não há intuição, pessoal. Com bases concretas, análises e relatórios como deve ser para os vossos clientes. Entregarem valor aos vossos clientes. Ok? O que é o melhor disto tudo aqui? É que este robô pode ser criado uma vez e trabalhar todos os dias. Vocês podem personalizá-lo com a vossa marca e ainda vocês podem treinar a vossa equipa para usar com vocês. Está bem? E aí, certo? E aí, vocês gostavam de usar este funcionário robô para o vosso negócio? Comentem aí no chat, por favor. Sim, claro, claro que sim. Não é? Portanto, então, preparem-se, porque agora vamos passar aqui à fase de mostrar como é que vocês podem mesmo usar este tipo de ferramenta sem perceberem nada de tecnologia, tá bem? É como vocês estarem incluído um programa de lucro com inteligência artificial com todos os fluxos já prontos, já definidos, já estão programados. Tá bem? Portanto, agora que vocês já sabem como é que este robô pode trazer uma mais-valia para vocês, vamos então à pergunta mágica, que é, oh Angela, e como é que eu crio aqui um robô desses aqui no meu negócio? A resposta é muito fácil e muito rápida. Mesmo que vocês não tenham programado nada, vocês vão conseguir e eu ajudo-vos. Tá bem? Esta é que é a filosofia do programa de lucro com inteligência artificial. Portanto, existe um método, uma estratégia, tá bem? E um método, uma consistência nessa mesma informação para criares e saberes muito bem aquilo que tu queres. Tá bem? Portanto, vamos dar aqui um primeiro passo. Primeiro passo temos o quê? Recolher dados. Tá bem? Temos determinadas ferramentas que conseguem absorver esses dados. Tá bem? E depois vamos escolher o portal. Vou falar, por exemplo, do Idealista, o imóvel virtual, o que vocês quiserem. Definir o que vocês querem realmente espiar, entre aspas, que é um T2 em Cascais, por exemplo, ou um T2 em Sintra, que estão à procura.
E o robô entra automaticamente, recolhe esse tipo de dados dos anúncios, por preço, metro quadrado, tempo online, etc. E tudo fica organizado nesse Google Sheet, sem vocês escreverem à mão. Ok? É como vocês terem um assistente que tira notas todos os dias nos sites, mas é através de um robô. Está bem? E o segundo passo aqui é o quê? Analisar com inteligência. Ferramentas com o ChatGPT, vocês têm o Make, por exemplo. O robô envia esses dados para o ChatGPT, ok? O ChatGPT faz essa análise e escreve algo como esta semana os imóveis C2 em Cascais subiram 2%, o tempo médio de venda é de, por exemplo, 30 dias e a zona com maior rotatividade é, por exemplo, o bairro do Rosário, por exemplo. Ok? Serem muito específicos, muito dentro do assunto, tá bem? Isto pode ir direto para o vosso e-mail, WhatsApp ou até mesmo PDF, como referi há pouco, para vocês enviarem diretamente ao cliente. Não é? Agora que vocês já têm aqui um bocadinho a inteligência deste mercado, sem vocês fazerem contas e ao tempo que vocês perdem, podem perfeitamente utilizar um funcionário robô preparado para este tipo de filosofia e agitar a vossa lista de contactos. Okay? Estarem constantemente a enviar informação útil aos vossos clientes, tá bem? Alimentarem as vossas leads, tá bem? E aqui passamos ainda ao terceiro passo, que é o quê? Apresentar-vos como autoridade, ok? Tem as ferramentas do Google Slides, tem o Canva, tem o Notion, entre outras ferramentas, também umas pagas, outras gratuitas, e o resumo de um robô, que ele tudo faz isto, está bem? É como se fosse uma montra de relatórios simples, mas visual e ao mesmo tempo também profissional. Está bem? Vocês mostram aos clientes numa reunião, numa proposta, algo fora da caixa para vocês fazerem, entregarem valor ao vosso cliente. Ou até mesmo nas redes sociais. Está bem? Vou-vos dar aqui um exemplo. Numa determinada zona de valorização, por exemplo, nos últimos 3 meses, imóveis parados há mais de 90 dias, oportunidades de negociação, ok? Zonas com menos ofertas de T1s, oportunidades de captação. Qual é que é o resultado? Qual é que é o resultado, pessoal? Qual? Confiança, autoridade e muito mais probabilidade de fechar negócios, certo? Não é? Portanto, e se vocês acharem que isto tudo é complicado, relaxem, pessoal, relaxem. Portanto, dentro do programa de lucro com a inteligência artificial, vocês já têm funcionários robôs, modelos de relatórios, têm o meu acompanhamento para as sessões de acompanhamento do vosso fluxo, porque há pessoas que estão mais à frente, outras que estão mais atrás, e não há problema. Portanto, estes funcionários robôs estão completamente adaptados para cada um de vocês e, portanto, tudo isto flui naturalmente. Está bem? E agora que eu já vos mostrei aqui um bocadinho sobre o funcionário robô, o espião, preparem-se agora para falarmos aqui um pouquinho mais à frente, que é os casos reais e ideias para vocês usarem com este robô no vosso dia a dia, tá bem? Impressionarem os vossos clientes, porque é esse toque de magia que muitas das vezes falta a muitos de vocês. Tá bem? Eu vou-vos dar aqui 3 cenários possíveis e reais, tá bem? Vamos falar aqui de um caso, por exemplo, o consultor que capta imóveis com base de dados, ok? Vou-vos dar aqui um nome de um consultor fictício. O João trabalha em Oeiras e usa um método tradicional de bater à porta, flyers, etc. E agora, o vosso robô avisa-vos sempre que um T2 está parado há mais de 60 dias naquela determinada zona, o preço médio daquela zona desceu ou subiu, vocês têm completamente a informação no vosso robô, e a procura na zona X aumentou. Qual é que é o resultado aqui? O João aborda os determinados proprietários com frases como: olha, reparei que o seu imóvel está listado há mais de 60 dias no portal X, sabia que pode procurar, sabia que a procura nesta zona aumentou, sei lá, 20% nos últimos meses, posso ajudar a reposicionar este anúncio? Algo diferente, pessoal. Algo diferente, tá bem? Qual é que é o impacto aqui? A maior confiança, mais captação de leads qualificadas, isso tudo é importante, ok? Segundo caso, ok? Uma consultora imobiliária que apresenta proposta com dados e fecha vendas muito mais rápido, ok? Outro nome fictício.
A Ana trabalha com imóveis de luxo na zona de Lisboa, ok? E antes de apresentar valores ao seu cliente, não é? Com base nessa experiência, agora eles podem entregar relatórios gerados por um robô. Ele gera relatórios automáticos a nível de comparação de imóveis semelhantes e vendidos recentemente, gráficos com variações de preços metros quadrados, por exemplo, nos últimos 6 meses, destaca as zonas com maior valorização. Qual é que é o resultado aqui? Qual é que é o resultado? Digam-me lá. A negociação fica muito mais rápida. E a consultora imobiliária Ana fechou os negócios muito, com uma margem superior. Não é? Hum? Certo? Até aqui? Terceiro caso. O caso dos investidores estrangeiros. Ok? Que não sabem onde comprar. Ok? Vou-vos dar aqui outro exemplo com um consultor fictício. O Pedro trabalha com clientes, por exemplo, brasileiros e americanos. Muitos querem investir, mas não conhecem as zonas. Okay? E com relatórios de robôs, ele apresenta, por exemplo, as 5 top zonas com maior valorização, T1, T2, que é a maior procura, nos últimos, sei lá, 12 meses, por exemplo, ou 6 meses. Ele consegue captar este tipo de informação muito rápido, através de um simples clique. Eu posso-vos garantir que ele dá-vos um relatório em segundos, coisa que antigamente demorava horas, não é? E era quando os portais imobiliários, quando os portais de estudo de mercado funcionavam. Não é? Portanto, zonas com maior rotatividade de imóveis, T1, T2, para arrendamento, consegue definir. Áreas com maior oferta, baixa e alta procura, também consegue definir. Tá bem? Qual é que é o resultado aqui para o caso do investidor? O cliente sente que estás a tomar uma decisão mais estratégica e que confia em determinada pessoa, no Pedro, neste caso, como um especialista, não como um mero vendedor. Que eu acho que esta é a imagem que tem que mudar para vocês começarem a ganhar maior autoridade no mercado. Também, qual é que é aqui a moral destes exemplos todos que eu mencionei? Os consultores imobiliários que usam este tipo de dados ganham mais autoridade. Estamos sempre a falar do mesmo. Autoridade no mercado. Vendem mais rápido, também captam mais leads qualificadas, clientes mais confiantes, não é? E diferenciam-se da concorrência. Porque é sempre a mesma coisa. Eu vejo consultores sempre a fazer a mesma coisa. Vocês têm que fazer coisas fora da caixa. Ok? E a inteligência artificial permite de alguma forma fazer isso. Também. E vocês? Já pensaram sobre este tema? Ou vão continuar a vender no escuro, ou vão ou vão permitir que o vosso funcionário robô espião faça os vossos relatórios por vocês? Como é que vocês querem? Não é? Portanto, se vejo que vocês estão aqui é porque vocês querem aprender alguma coisa, não é? E o mercado imobiliário mudou, pessoal. Os clientes mudaram. E os consultores não se adaptaram. Estão a ficar para trás. Também, portanto, eu hoje vos mostrei aqui que o funcionário robô pode realmente trabalhar por vocês todos os dias, a estudar o mercado, a gerar inteligência, dar-nos maior vantagem real sobre a concorrência. Ok? Portanto, agora vocês têm aqui duas escolhas. Que é o quê? Continuar a fazer tudo à mão e a perder horas em sites e relatórios e nem sequer refletem na realidade, ou vocês têm a segunda opção de entrarem também no programa de lucro com inteligência artificial e vocês terem acesso a este funcionário robô de espião de pronto a implementar e entre outros mais 20 funcionários robôs que podem vos ajudar nas tarefas repetitivas, a responder a mensagens, qualificar leads, marcar visitas, criar conteúdos, entre outros. E também sessões de acompanhamento comigo 2 vezes por mês. Está bem? Ok? Portanto, tudo explicado, passo a passo, para qualquer consultor imobiliário, mesmo sem experiência em tecnologia. Está bem? Consigam vocês poder aplicar. Está bem? O que é que vocês vão sentir aqui depois de vocês entrarem? Mais tempo e tem que haver trabalho da vossa parte, está bem? Porque sem trabalho nada se constrói, ok? Mais confiança ao vocês falarem com os vossos clientes, uma imagem de autoridade e mais negócios a começar. Tá bem? E vocês têm que dar o vosso primeiro passo. Está bem, pessoal? Portanto, criem o vosso sistema,
Aprendem a usar os dados a vosso favor e transformar a forma como é que vocês trabalham no mercado imobiliário. Está bem? Portanto, obrigado por esta transformação de sexta-feira com o funcionário robô espião. Foi um prazer estarmos aqui a falar com vocês sobre estas funcionalidades que este funcionário robô transmite, está bem? Isto é só o começo, pessoal. Isto é só o começo, está bem? Há muito mais funcionalidades que é possível poder automatizar, está bem? Portanto, não percam esta oportunidade, está bem? Vemo-nos assim na próxima segunda-feira. Então, um beijinho e bom trabalho. Bons negócios!